Olá pessoal, eu sou o professor Éden Napoli, professor de Direito Constitucional aqui do CP Iuris, especificamente aqui no CPUAB. Tratando da disciplina Direito Constitucional, o nosso objetivo certamente será abordar aqueles temas que já caíram em prova, que portanto têm alta potencialidade de incidência na próxima primeira fase do exame da OAB. Vamos aqui, portanto, nessa nossa primeira aula, tratar de um tema de suma importância, o tema propedêutico, porque não está previsto aqui em artigos da Constituição, mas certamente um tema que pode ser um diferencial. Justamente por ser conhecimentos teóricos, por serem esses conhecimentos teóricos, eles podem fazer a diferença entre aquele ponto a mais, caso você domine essas informações. E o objetivo aqui vai ser exatamente esse, trabalhar para que você fique completamente tranquilo, tranquila, afiado e afiada em relação a esse assunto, ok? O tema, portanto, é Teoria da Constituição. Aqui no CPUAB, como nós falamos, vamos tratar nessa primeira aula da Teoria da Constituição. Em Direito Constitucional, portanto, Teoria da Constituição, abordando especificamente dois temas. Vamos falar aqui, primeiro, de conceitos, sentidos, concepções ou acepções de Constituição. E no segundo momento, nós falaremos aí, como vocês percebem, do tema classificação das Constituições. E começando aqui com o primeiro tópico, conceitos, sentidos, concepções ou acepções. No primeiro momento, três foram os sentidos de Constituição apresentados. Sentido sociológico, sentido político e, por fim, o sentido jurídico de Constituição. Portanto, no primeiro momento, a doutrina apresentou três concepções, três acepções sobre a Constituição. Sentido sociológico, político e jurídico. Ocorre que, tempos depois, mais recentemente, a doutrina passou a incluir nessa lista um quarto sentido, que veio a ser o sentido cultural de Constituição, também chamado de sentido culturalista, total ou ideal, justamente por ser um sentido mais amplo do que os anteriores. E nós teremos a oportunidade de abordar todos esses sentidos que aqui nós estamos trazendo. Porém, de antemão, uma dica já pode ser tranquilamente apresentada. Para cada um desses sentidos, seria muito interessante que você chegasse na prova dominando três informações nucleares. Qual foi o grande nome daquele sentido, o principal baluarte, o grande expoente daquela concepção de Constituição. Em seguida, qual foi a obra através da qual esse sujeito se tornou conhecido. E, por fim, qual foi a mensagem que efetivamente ele disseminou nesta obra. Então, o nome do autor, o nome da obra e a mensagem disseminada. Com certeza, dominando essas informações, você está tranquilo, apto para acertar as questões que digam respeito a essa temática, sem sombra de dúvida. E trabalhando aqui com o primeiro sentido de Constituição, mergulhando nessas informações mencionadas, nós temos aí que o primeiro sentido sociológico. Ele traz aí como grande expoente o Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, portanto, é o nome para a sua prova do sentido sociológico de Constituição. E a obra, professor? A obra normalmente aparece com o nome O que é uma Constituição? Mas eu disse normalmente. É que na tradução para o português houve uma produção editorial que fez a tradução com outra nomenclatura. Então o título pode aparecer O que é uma Constituição, mas também pode aparecer A essência da Constituição. E ambas estarão corretas. Ambas estarão verdadeiras. Portanto, fique bastante atento em relação a esse ponto. E por fim, a mensagem efetivamente disseminada. Nós temos aqui que Ferdinand Lassalle, na obra O que é uma Constituição, também chamada de A essência da Constituição, disse que a Constituição nada mais é do que a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. Portanto, ele identifica a Constituição como sendo a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. É que Lassalle enxergava a Constituição não no plano do dever ser, e sim no plano do ser. Para ele, o dever ser nada mais é do que um fruto da vontade racional dos homens. Mas os homens, os seres humanos, colocam nas constituições o que eles bem entenderem. Só que às vezes aquilo que está na Constituição, diz Lassalle, não corresponde àquilo que efetivamente está ali refletido na realidade social. Por isso, para Lassalle, a Constituição deveria ser enxergada, entendida, compreendida, estaria muito mais bem alocada, enquadrada, categorizada no plano do ser. Porque essa, sim, posição poderia fazer com que aquela Constituição espelhasse a realidade social. Constituição, portanto, como fruto do ser, aquela que espelha a realidade social. Para vocês terem uma ideia, o Lassalle chega a fazer uma metáfora nessa sua obra. Ele diz o seguinte: imagine que eu plante uma árvore no quintal da minha casa. Imagine que eu fixe uma placa
no caule desta árvore. E nesta placa eu escreva: esta árvore é uma figueira. Acontece que eu plantei uma macieira. Disse ele: eu planto a macieira no quintal da minha casa, mas fixo no seu caule uma placa dizendo: esta árvore é uma figueira. Pergunta-se: o fato de estar escrito que aquela árvore é uma figueira desnatura a essência da macieira? Por certo que não. Então, neste caso, o que nós temos? Que muito embora esteja escrito esta árvore é uma figueira, muito embora familiares, amigos, vizinhos, em solidariedade a mim, por ali passando, balancem a cabeça e digam: ó, que bela figueira, diz La Salle, isso não vai desnaturar a essência da macieira. Não vai deixar de ser macieira por causa disso. E ele conclui, é muito simples: quando os frutos desta árvore advierem, não serão figos, mas sim maçãs. Então, os frutos sociais, em sentido alegórico, não poderão mascarar a realidade. De nada adianta eu ter uma Constituição, portanto, meramente jurídica, se ela for utópica, uma Constituição jurídica cujas normas, disse La Salle, não efetivamente reflitam a realidade social. Essas normas serão utópicas e, consequentemente, serão atópicas, porque deslocadas, porque sem sentido. Diz ele: eu prefiro uma Constituição que seja real, porque ela reflete a realidade social e tem ressonância no cotidiano, no dia a dia e na vida das pessoas. Portanto, ele preferia essa Constituição. Recapitulando, portanto, aqui o primeiro sentido, o nome é Ferdinand La Salle. A obra, o que é uma Constituição, podendo aparecer também como a essência da Constituição, podendo aparecer como a essência da Constituição. E a mensagem é que a Constituição nada mais é do que a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. Exatamente isso, a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. E aí, meus caros, a gente fecha esse primeiro sentido de Constituição e passa agora para o segundo sentido, que traz aí o grande nome Carl Schmitt na obra Teoria da Constituição, para quem a Constituição deveria ser enxergada como um conjunto de normas escritas ou não escritas, mas que fossem capazes de sintetizar as decisões políticas fundamentais. E aí, questionado Carl Schmitt sobre o que seriam essas decisões políticas fundamentais, ele mesmo responde: ora, nada mais são do que aquelas normas consideradas indispensáveis à construção de um modelo de Estado. Indagado mais uma vez sobre que normas seriam essas, Carl Schmitt, responde: essas normas seriam aquelas relacionadas com a organização do Estado, com a organização dos poderes, com os direitos fundamentais. Direitos fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes, portanto, são aquele conjunto de normas que correspondem às decisões políticas fundamentais, porque normas indispensáveis à construção de um modelo de Estado, sem as quais o Estado não poderia ser construído. Então ele entende na sua concepção política, o Carl Schmitt, na sua obra Teoria da Constituição, que a Constituição ela é formada de normas escritas ou não escritas, muita atenção para essa classificação, escritas ou não escritas, porque isso cai também, mas que constituíssem apenas decisões políticas fundamentais. E decisões políticas fundamentais seriam as normas indispensáveis à construção de um modelo de Estado. É muito comum também as provas perguntarem que normas seriam essas. E nós já dissemos, para Carl Schmitt, essas normas seriam aquelas relacionadas com os direitos e garantias fundamentais, com a organização do Estado e com a organização dos poderes. Direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes. E aí nós temos esse segundo sentido, que é o sentido político de Constituição. O sentido político de Constituição, cujo nome é o Carl Schmitt. Terceiro sentido, nós temos aí Hans Kelsen, é o nome do sentido jurídico de Constituição. O grande baluarte, o principal expoente desse sentido é Kelsen, o mestre de Viena, austríaco, filho de judeus, que se notabilizou pela sua teoria pura do direito, que é justamente o título da obra. Então nós temos Hans Kelsen com a obra Teoria Pura do Direito, para quem a Constituição deveria ser percebida como o que, professor? Diz Kelsen, numa ótica altamente normativista, que a Constituição nada mais é do que norma pura, norma suprema e positivada, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Daí a famosa pirâmide normativa atribuída a Kelsen. Na prática, foi seu discípulo que idealizou essa pirâmide, mas o Kelsen levou à fama. E, nos estudos, Kelsen aparece como o grande nome da pirâmide normativa, que apresenta uma verticalidade
hierárquica das normas, pirâmide normativa esta que apresenta uma verticalidade hierárquica e que tem a Constituição no ápice, no topo dessa pirâmide. A Constituição está no topo, como fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. É como se visualizássemos abaixo da Constituição Federal, na ideia piramidal, uma Constituição estadual, abaixo da Constituição estadual, uma lei estadual, abaixo da lei estadual, um decreto do governador, abaixo do decreto do governador, uma resolução do secretário de Estado. E tudo isso, em última medida, retirando o seu fundamento de validade da Constituição. Era assim que Kelsen enxergava a Constituição. Norma pura, suprema, positivada e fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Acontece que questionaram a Kelsen, mas Kelsen, se a Constituição está no topo da pirâmide, fazendo com que o ordenamento dela retire o seu fundamento de validade, portanto, servindo de fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico, norma pura, suprema, positivada, fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico, se ela é assim, de onde é que ela mesma, a própria Constituição, está retirando o seu fundamento de validade? De onde é que ela, Constituição, está retirando o seu fundamento? E aí, meus caros, Kelsen responde, ela retira o seu fundamento de uma norma hipotética. Perdão, uma norma que está apenas no plano ideal, uma norma que está apenas no plano das ideias. Por isso, chamada de norma hipotética fundamental. Ela fica sobrevoando acima da pirâmide. Ela não pode ser inserida no topo da pirâmide porque a Constituição positivada já está no topo. Ela também não pode compor aquela pirâmide porque tudo que está ali é palpável, é concreto, você consegue ler o decreto, a lei, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, mas a norma hipotética fundamental você não lê. Então ela paira como uma nuvem que fica sobrevoando aquela pirâmide. E diz Kelsen, é dali que a Constituição retira a sua validade, de uma norma que é hipotética. É como se disséssemos, se a Constituição está no plano do posto, porque ela é positivada, a Constituição que está aqui no topo da pirâmide está positivada e, portanto, no plano do posto, é como se disséssemos que a norma hipotética fundamental, por ser meramente hipotética, está no plano do suposto, porque é apenas uma ideia, apenas uma hipótese. E aí, meus amigos, foi a partir dessa divisão, a partir dessa esquematização, que o sentido jurídico de Hans Kelsen sofreu uma subdivisão. E aquilo que era apenas sentido jurídico passou a ser chamado também de sentido, dentro do sentido jurídico, duas classificações, sentido lógico-jurídico, de um lado, e sentido jurídico positivo, do outro lado. Então você tem aí, no primeiro momento, o sentido lógico-jurídico e, no segundo momento, o sentido jurídico-positivo. E, para lhe ser bastante sincero, as provas adoram perguntar, na visão de Kelsen, o que seria o sentido lógico-jurídico e o que seria o sentido jurídico-positivo. É muito simples. Veja, no sentido jurídico positivo, a palavra positivo já está ajudando a responder. É a própria Constituição positivada. É a própria Constituição que está aqui no topo. É a própria Constituição que está aqui no topo da pirâmide, no ápice dessa pirâmide. É a Constituição que nós manuseamos, é a Constituição que nós carregamos, é a Constituição que nós conseguimos ver enquanto norma posta e não meramente suposta. Enquanto norma positivada que fundamenta com validade todo o ordenamento jurídico, que serve de fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico. Esse seria aí o sentido jurídico positivo. Mas o que viria a ser, professor, o sentido lógico jurídico? Veja, a palavra positivo dá a ideia daquilo que está positivado. A palavra lógico tem a ver com o plano das ideias, o plano da lógica, o plano ideal, o plano hipotético, e nada mais é do que a própria norma hipotética fundamental. Exatamente. O sentido lógico-jurídico de Constituição de Hans Kelsen corresponde à própria norma hipotética fundamental, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental de validade da Constituição jurídico-positiva. Meus caros, essa frase que eu acabei de falar, ela já caiu em uma prova. E a prova perguntava, e nessa assertiva, para você dizer se era verdadeiro ou falso. Eu vou repetir a frase para você refletir comigo. O sentido lógico-jurídico de Constituição de Hans Kelsen corresponde à própria norma hipotética fundamental. Corresponde à própria norma hipotética fundamental, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental de validade da Constituição positivada.
da Constituição jurídico-positiva. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Veja, o sentido lógico jurídico corresponde à própria norma hipotética. Tá certo, tudo é o plano do suposto, o plano lógico, o plano hipotético, o plano ideal. Então tá certo, o sentido lógico jurídico de Constituição corresponde à própria norma hipotética. E cuja função, e aí você tem, qual é a função da norma hipotética? Kelsen respondeu. É servir de fundamento de validade da Constituição que está positivada como norma posta. Só que a banca, para dificultar um pouquinho, ela colocou que era para servir como um fundamento lógico, transcendental de validade. Ora, não há motivo para você errar por causa disso. Afinal de contas, quando ela diz lógico transcendental, é justamente para dizer que é um plano hipotético, suposto ideal. Afinal de contas, transcende a qualquer ideia de norma positivada. Transcende a qualquer noção de norma positivada. Por isso que é transcendental, porque o plano hipotético é o plano lógico suposto meramente ideal. Então essa afirmativa já caiu em prova e a resposta foi verdadeira. E no outro lado nós temos aqui o sentido jurídico positivo. Esse sim, como norma posta, como norma positivada. É a própria Constituição escrita que você consegue manusear, que você enxerga como uma Constituição palpável. Ok, meus caros, tudo beleza? Então, recapitulando, o que nós temos aqui nesses três primeiros sentidos? Nós temos aqui o primeiro sentido sociológico, com Ferdinand Lassalle, o que é uma Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. Temos o sentido político, com Carl Schmitt, para quem a Constituição seria o conjunto de normas escritas ou não escritas, mas que revelassem apenas decisões, reveladoras de decisões políticas fundamentais. Vale dizer, normas indispensáveis à construção de um modelo de Estado, como, por exemplo, direitos fundamentais, a organização do Estado e a organização dos poderes. O Carl Schmitt, eu me lembrei de uma coisa aqui agora, ele ainda diz o seguinte, existem dois tipos de normas, a norma constitucional formal e a norma constitucional material. Aquela que mais me interessa, dizia Carl Schmitt, é a norma constitucional material. Porque, veja, a norma material, independentemente de ter aderido ao texto ou não, até porque podem ser normas não escritas, como você viu, independentemente de ter aderido ao texto ou não, ela traz na sua essência a decisão política fundamental. É direito fundamental, é organização do Estado, é organização dos poderes. No seu conteúdo material, portanto, no seu substrato, ela traz valores fundamentais. Por outro lado, eu tenho uma norma que até pode ser constitucional, mas só do ponto de vista formal. Essa não me interessa. Essa, dizia ele, eu chamo inclusive de lei constitucional, num patamar inferior. É lei constitucional, porque não é Constituição. Ah, mas está dentro do texto. Na visão de Carl Schmitt, não seria Constituição, seria mera lei constitucional. Por quê? Porque só aderiu formalmente ao texto, mas não tem substrato daquelas decisões políticas fundamentais. Não versa sobre a organização do Estado, não versa sobre a organização dos poderes, não versa sobre direitos fundamentais. Se Carl Schmitt olhasse para a nossa Constituição, como exemplo de uma norma meramente formal, que certamente ele chamaria de lei constitucional, nós temos o artigo 242, parágrafo 2º, aquele clássico dispositivo que todo mundo já ouviu falar, que diz que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, ele será mantido sob a órbita federal. Ora, e o que a gente tem a ver com isso? Qual é a utilidade? Nenhuma. Então, essa norma não teria importância, eu digo utilidade constitucional, não teria importância nenhuma, e a doutrina inteira confirma, para estar na Constituição, mas está. Se está, é constitucional, diz Carl Schmitt, só formalmente falando, porque do ponto de vista material não tem importância para estar no texto. Por outro lado, se você pega a mesma Constituição, se ele lança um olhar sobre essa Constituição, se ele pudesse lançar, ele veria aqui dos 9 títulos que essa Constituição possui, pelos quais se distribuem os seus 250 artigos, os primeiros títulos são essencialmente normas materialmente constitucionais. Porque nos primeiros títulos que nós encontramos princípios e direitos fundamentais, títulos 1 e 2, título 3 da Organização do Estado e título 4 da Organização dos Poderes e título 4 da Organização dos Poderes. Então, meus caros, é justamente a partir daí que você enxerga nos primeiros títulos da nossa Constituição, não por acaso, não sem razão, aquelas normas que, de fato, são as mais relevantes, porque estruturantes do Estado brasileiro, porque constituidoras de decisões políticas fundamentais. Então, vimos isso aí e trouxemos essas novas informações aí dentro do conceito do Carl Schmitt. Sentido jurídico, nós vimos Hans Kelsen com a obra Teoria Pura do Direito, para quem a Constituição deveria ser percebida como norma pura, suprema e positivada, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Exatamente, norma pura, suprema e positivada. E aí, estudamos o sentido lógico, jurídico e jurídico positivo, terminando aqui com o sentido cultural.
O que seria, professor, o sentido cultural? Eu fiz questão de voltar nos 3 primeiros justamente para fazer um mix. Para dizer que o sentido cultural, também chamado de sentido total, ideal ou culturalista de Constituição, nada mais é do que uma mescla das concepções anteriores. Nada mais é do que uma junção. É como se pudéssemos enxergar num só tempo a Constituição como sendo, primeiro, realidade social, em seguida, decisão política fundamental, mas também norma pura, suprema, positivada, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. É como se, no mesmo sentido, conseguíssemos abraçar, conseguíssemos sintetizar todas as concepções anteriores. E esse veio a ser chamado de sentido ideal de Constituição. Porque, veja, o problema das visões é que elas foram estanques, mas as visões eram boas, elas não eram ruins em si mesmas. O problema delas é que elas eram fechadas, bastante em si mesmas não dá. Por quê? Porque é importante que haja esse intercâmbio, é importante que haja esse diálogo. E daí surge o sentido cultural, livro do professor Dirley da Cunha Júnior, meu querido amigo, foi meu orientador no meu mestrado na Universidade Federal da Bahia. O livro do professor Dirley da Cunha Júnior, de maneira muito brilhante, muito clara, trata, por exemplo, desse sentido cultural. E nós trazemos aí alguns nomes que refletem esse sentido total, culturalista, o ideal de Constituição. Nós temos aqui no direito alemão o professor Peter Harbel, grande nome, considerado o maior constitucionalista vivo em atividade no mundo. O professor Peter, com quem tivemos a oportunidade de estar em Salvador, em um congresso de direito constitucional, tratando aí de diversos temas relacionados aos direitos fundamentais. Além dele, o professor Conrad Hess, e no Brasil, por todos, o maior constitucionalista vive em atividade no Brasil, o professor Paulo Bonavides, que é um professor cearense da Universidade Federal do Ceará, mas que desenvolveu o seu trabalho muito próximo do estado da Paraíba. Embora cearense, se notabilizou no estado da Paraíba como um grande constitucionalista brilhando para o Brasil e para o mundo. Então temos aí esse sentido cultural que nada mais é do que essa junção, que nada mais é do que essa mescla dos sentidos anteriores. E aí, meus caros, vencido esse primeiro tema, sentidos de Constituição, partimos para o segundo tema, um tema maior. Por isso que começamos ainda neste bloco e concluímos no bloco seguinte. O tema agora é classificação das Constituições. Existem, por certo, e é verdade na doutrina, diversos critérios classificatórios. Tem doutrinador que trata de 6 critérios, outro trata de 8, outro trata de 10. Aqui nós falaremos de 13. Porque justamente para que você pudesse ter uma margem de segurança maior para a sua prova, eu fiz aqui uma seleção dos principais livros de direito constitucional voltados para o exame de ordem e também para concursos em geral, com aquelas classificações que já caíram, que têm potencialidade de incidência em sua prova. E, portanto, vamos trazer aqui 13 critérios, certamente aqueles critérios mais relevantes, certamente aqueles critérios que têm alta potencialidade de incidência na sua prova. Então, nós teremos aí esses 13 critérios apresentados e, naturalmente, eu vou explicar, e mais do que explicar esses critérios, é muito importante que nós consigamos perceber, identificar, em meio a tantos critérios, como pode ser classificada a Constituição brasileira. Em meio a tantos critérios, como efetivamente a Constituição brasileira se classifica. Isso é definitivamente muito importante. E aí o primeiro critério quanto ao conteúdo, nós temos que a Constituição, quanto ao conteúdo, ela pode ser do tipo formal ou material. Formal ou material. Veja, formal, nós acabamos de citar um exemplo de norma constitucional formal, dá para fazer essa associação. Seriam normas necessariamente escritas, porque toda a Constituição formal é necessariamente uma Constituição escrita, olha o gancho, mas que não necessariamente no seu conteúdo revela norma de decisão política fundamental. São normas que, escritas, aderem ao texto constitucional, mas em cuja essência, em cujo substrato material, você não consegue encontrar matéria reveladora de decisão política fundamental, matéria indispensável à construção de modelo de Estado. Então, essa seria uma Constituição do tipo formal. As normas, para serem consideradas constitucionais nessa Constituição, basta que tenham aderido formalmente ao texto, ainda que não necessariamente versem sobre conteúdo de relevância constitucional. Pode versar, veja, não tem problema. Você pode até encontrar na Constituição formal decisões fundamentais. O que a caracteriza como formal é que é possível encontrar também outras normas igualmente consideradas constitucionais do ponto de vista formal, mas que já não têm nenhuma relevância. E o exemplo clássico, como você pode perceber, é a Constituição brasileira. Ela tem partes que seriam normas materiais, não tenho dúvida, os direitos fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes. Mas é justamente por permitir
que sejam consideradas normas constitucionais aquelas que já não têm tanta relevância do ponto de vista político, é isso que faz dela uma Constituição formal. Exemplo, a norma do 242, parágrafo 2º, adere ao texto constitucional, sim ou não? Sim, adere. O fato de ela aderir ao texto da Constituição a coloca na posição de norma da Constituição, norma constitucional? Sim, a coloca, é uma norma constitucional. E do ponto de vista formal, existe hierarquia entre esta norma e a norma do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que consagra como valor fundamental, princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa humana? Do ponto de vista formal, não. Olha que coisa curiosa, do ponto de vista formal, o artigo 242, parágrafo 2º, que fala algo sem a menor importância, que é o Colégio Pedro II ser mantido em órbita federal, sem importância, eu digo, para estar na Constituição. Você pode dizer que, do ponto de vista formal, essa norma tem a mesma posição hierárquica que o princípio da dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Por quê? Porque, formalmente falando, ambas aderiram ao texto constitucional. E se aderiram, são igualmente constitucionais. Ok? Beleza. Lembrando que toda formal é escrita. Aí você tem a material. Será que toda material é não escrita? Não. Cuidado com a pegadinha. Aqui, a material, por outro lado, ela pode ser escrita ou não escrita. Lembra do Carl Schmitt, do seu conceito político de Constituição? Preferindo normas materialmente constitucionais, ele conceituou dizendo é o conjunto de normas escritas ou não escritas, normas escritas ou não escritas, mas que sintetizam apenas decisões políticas fundamentais. Aqui é diferente, porque na Constituição material, para que uma norma venha a ser considerada constitucional, não basta que ela venha a aderir formalmente ao texto de uma Constituição. É preciso que ela verse sobre matérias de relevância constitucional, como aquelas de decisões políticas fundamentais ventiladas pelo Carl Schmitt, que aqui tivemos a oportunidade também de apresentar. Ok? Lembrando que toda forma é escrita e a material pode ser escrita ou não escrita. Segundo critério, quanto à forma, escrita ou não escrita, e você já viu que toda forma é escrita, mas a material pode ser escrita ou pode ser não escrita. E quanto à forma, a Constituição escrita significa o quê, professor? Aquela que só tem partes escritas? E a Constituição não escrita seria aquela que não tem partes escritas? Negativo. Esse raciocínio está equivocado. A Constituição escrita, meus amigos, é aquela cujas normas escritas estão plasmadas em um único documento que consolida e sistematiza o seu conteúdo. Então, o conceito de Constituição escrita está muito próximo da ideia de Constituição unitária que nós veremos adiante. É aquela cujas normas estão sintetizadas, plasmadas formal e solenemente em um único documento exaustivo de todo o seu conteúdo. Por outro lado, a Constituição não escrita até tem partes escritas. É possível, tranquilo. Só que essas partes escritas não compõem unicamente o texto constitucional. Além delas, nós temos aqui outras coisas que compõem esse texto. Nós temos aqui a própria evolução histórica e os costumes e a jurisprudência. Ou seja, a Constituição não escrita é fruto de uma longa evolução da história, dos costumes, da jurisprudência e também da presença de textos esparsos, dispersos, extravagantes, porque, de fato, não estão sintetizados em um único documento. Um exemplo clássico que nós temos aqui de Constituição não escrita, é a Constituição inglesa. Não quer dizer que não tenha nenhuma passagem escrita. Tem. Magna Carta Inglesa de 1215, Bill of Rights, Petition of Rights, Habeas Corpus Act. Todos são exemplos de documentos escritos, todos eles, mas espalhados, que se espraiam pelo sistema jurídico e, portanto, não estão sintetizados formal e solenemente em um único documento. E aí você tem uma Constituição do tipo material, uma Constituição do tipo material. Beleza? Material quanto ao conteúdo e uma Constituição quanto à forma não escrita. Uma Constituição quanto à forma não escrita. Afinal de contas, para ser formal, necessariamente tinha que ser escrita, como nós já havíamos mencionado. Beleza, meus caros? Então, vimos aí quanto ao conteúdo, formal material, e a brasileira é formal. E se ela é formal, ela só pode ser também uma Constituição escrita, porque toda formal, necessariamente, como eu disse, é uma Constituição escrita. Então, aqui, sobre esses dois critérios com os quais iremos terminar esse primeiro bloco, já temos aqui uma explicação de ambos e a classificação da brasileira como sendo uma Constituição formal e uma Constituição escrita. Os outros critérios nós continuamos no bloco seguinte.